Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante, sou astróloga e vou falar um pouquinho sobre as mudanças das eras, né? Que aí muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, a gente está na nova era de aquário ou não, né? Então esse é um ponto que não tem como definir, porque uns falam que a partir do século XXI, né, a partir do ano 2000, né, 2001, entrou como a nova era de aquário, e segundo a astronomia, teoricamente, pelas constelações, né, que a gente vê aqui um deslocamento do eixo da Terra de 1 grau a cada 70 anos, isso pela astronomia, né? No sentido retrógrado, o movimento vernal, onde o Sol aponta no polo, em movimento circular. Então, demora 2.160 anos para mudar de constelação. Então, teoricamente, a gente não está na era de aquário puro, mas a gente está na transição, né? Porque não tem como a gente saber pelos calendários, né? Pelos calendários que a gente tem aqui sobre as eras, né? Sobre a pré-história, a Idade Antiga, né? Então eu vou elencar, vou cadenciar para dizer certinho ali, né? Mais ou menos o que a gente tem vivido, né? Que a gente está em transição dessa era de peixes para a era de aquário, mas que ainda vai demorar um tempo, pela astronomia, né? Mas pelos eflúvios energéticos a gente já sente sim a era de aquário. Então a Idade Antiga, né, os grandes impérios, né, os egípcios, os persas, os romanos. O nascimento de Cristo marca como a era de peixes, né? E a invenção da escrita, toda essa parte, todo esse processo aí, né, correspondente ao cristianismo, à espiritualidade, outras religiões também, enfim, né, porque a gente é cristão, a gente é do Ocidente, então a gente fala em cristianismo, né. Aí depois a gente pula pela Idade Média. A Idade Média, isso pelo nascimento de Cristo, dessa era, 476, o ano, tá? A Idade Média a gente vê como feudalismo, senhores feudais, a religiosidades, castelos, essa parte, né, do feudalismo da Idade Média. Então a gente vê como o ano de 476 a 1453, né? A gente vê essa parte de religiosidade muito forte, né? Depois a gente muda um pouco da idade do feudalismo, da religiosidade, muda só em questão de desenvolvimento um pouquinho melhor, como o capitalismo, o enriquecimento da burguesia, as divisões da religiosidade, alguns questionamentos referentes à religiosidade. A gente vê como os pensadores Giordano Bruno, que ele foi queimado pela Inquisição, porque ele questionava a igreja, questionava pensamentos, divergências de opiniões. Ele era um filósofo, ele era um estudante. Tinha muitos astrólogos que estudavam, né? Tanto que a astrologia é a mãe da astronomia, porque a astronomia vem através da ciência, através da razão, através dos estudos lógicos, né? E como aquela época não tinha, né? Então eles acreditavam ali pelo movimento da Lua, pelas eclipses, pelas marés, né? Então já tinha aquele conhecimento, sim, de uma ciência, né? E que depois foi banida, inclusive por essa era de peixes mesmo, né? Quem não era da época da era cristã, que se convertia ao cristianismo, quem era contra a igreja, quem era contra os princípios da religiosidade, que era imposto, então era queimado vivo pela Inquisição, era contra a igreja, tanto que o poderio estava na mão de poucos, estava na mão da religiosidade. Até hoje, inclusive, porque o Vaticano é uma das cidades mais ricas do mundo. Então a gente vê que o lado negro da era de peixes era isso, era essa imposição da fé cega. Não se tinha razão como livre pensamento, não, era imposto ali, você era obrigado a seguir o que a igreja mandava, né? Tanto que tinha esses cavaleiros templários, que tantos filmes que a gente vê aí, que matavam-se em nome de Deus, né? Então a gente vê o lado negativo dessa era de peixes, né? A fé cega, você não podia questionar nada e nem ninguém, senão você era considerado um herege. Aí depois a gente vê, por exemplo, também essa mudança, né? Que você vê
da Idade Moderna, né, de Nostradamus, de moderna, entre aspas, em comparação ao feudalismo, né, que é o ano de 476. Você vê esses pensadores, Giordano Bruno, você vê como Nostradamus, as pessoas já começavam a usar a razão, já começavam a buscar conhecimento, né? E aí a gente vê a Idade Contemporânea, que começou em 1789 até os dias de hoje. Então a gente vê o surgimento da indústria, a gente vê as grandes invenções, o homem pisando na lua, a ciência, né? Então você vê, ó, 1789, então é um salto muito grande para a humanidade, né? Então, esses questionamentos entre a religião e a ciência, né? A astronomia, as grandes máquinas, a grande tecnologia, que ainda nem temos ideia de onde a gente vai chegar. Por quê? Plutão, ele está entrando em aquário, né? Retrogradou, só que ele vai voltar firme mesmo em 2024. Então a gente vai ter 20 anos de Plutão transformando essa sociedade, né? Então a gente vê que a era de Aquário, a gente vê como a igualdade, como a gente já está sentindo, né, esses eflúvios, esses ventos já a favor, já vindo dessa nova era de Aquário, como livre pensamento. Você vê, a pessoa fala do YouTube, a pessoa tem as suas ideias, esclarece o que pensa, compartilha o conhecimento, né? A gente vê o lado positivo da parte do coletivo da igualdade. Hoje em dia todo mundo tem celular, muitas pessoas têm acesso à tecnologia, a gente vem crescendo de forma massiva essa parte tecnológica, né? Então, a modernização da sociedade em si, já dando sinais mesmo, dando ares bem, assim, dá para perceber que a gente já tá com esses eflúvios da era de Aquário mesmo, sobre a igualdade, a ciência, a tecnologia, as criptomoedas. Hoje a gente fala de extraterrestre, a gente fala vida em outros planetas, a gente está com uma tecnologia bem avançada. Eu já vi uma matéria que a gente já está tendo estudos de carros voadores, né? Então a gente a gente tem 20 anos ainda de Plutão em Aquário para transformar a nossa sociedade. Claro, como eu falei, teve o lado negro das eras, como a era de Peixes, como eu citei, que você era forçado a viver uma religiosidade de acordo com a igreja, né? Agora a tecnologia, você acaba sendo mais que alienado você tem que estar no meio da tecnologia mesmo, você tem que avançar junto com a sociedade, né? Então essa parte de robótica, essa parte de hoje em dia de empregos mesmo, quem não se atualizar realmente vai ficar de fora, né? No sentido que tudo hoje a gente não sai de casa sem celular, sem computador, né? Então a gente tem carro que anda sozinho, então a gente pode ser substituído sim, não assim de uma hora para outra, mas a gente vai tendo que se reajustar a essa nova sociedade, essa nova consciência, porque a tecnologia pode sim pegar o nosso espaço humano, né? Então, em detrimento do sentimento humano, do emocional humano, né? Que a era de Peixes é muito sensível, né? Então a gente tinha essa parte da religiosidade, da fé, essa parte muito forte, né, do sentimento ali, devoção a alguma fé. Agora já Aquário é uma certa frieza, uma certa racionalidade, né? Então a gente tem que equilibrar, porque a gente é ser humano ainda, a gente está entre planeta de provas e expiações, e tem um lado negro sim, ó, o Aquário tem. Assim como todos os signos, tem um lado positivo e negativo. Então, através da manipulação, através da tecnologia, né, Deep Web, crime cibernético, crime de internet, até mesmo controle do que você faz, do que você come, do que você consome através dos cookies, dos algoritmos, do Pix, né, de tudo que tem relacionado à tecnologia por trás, sabe o que você faz. Então, assim, a gente tem um lado positivo e negativo, ambos, né? Então eu quis compartilhar com vocês, dá para ficar muito tempo falando, para não ficar muito longo o vídeo, então eu vou parar por aqui, mas só para vocês terem uma ideia de uma era para outra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!